Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guimbala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guimbala, cuidando de gerações. Câmeras Representações, a sua revendedora AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. AMGE Piscinas personalizadas construídas em pastilha, vinil, tela armada e fibra, em alto padrão e mantendo o compromisso com a excelência em todos os aspectos de sua linha de produtos. IG Energia Renovável comercializa os produtos de energia solar fotovoltaica oferecidos pela VEG e utiliza de mão de obra própria para a instalação. Câmeras Representações, revendedor autorizado AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. Telefone 988290110. O que você sonha para o seu lar, a Lux Politintas auxilia você a materializar. Venha para a mais completa loja de tintas multimarcas da região. Tintas, imobiliária, automotiva e artesanato. Temos ainda toda a linha de pincéis e uma grande variedade de papéis de parede para decorar sua sala ou quarto. Procure nossa loja na Rua Barão do Rio Branco, 219, em Rio do Sul. Conceito e qualidade. Tudo em esquadrias de alumínio, cercas, portões, sacadas e vidros temperados. Com matéria-prima de primeira linha e mão de obra profissional, a Serralheria Proust entrega qualidade à sua obra. Faça uma consulta sem compromisso. Vamos lhe surpreender. Serralheria Proust, Rua dos Caçadores, 727, Rio do Sul. A transmissão do culto evangélico luterano é um oferecimento B3N Colchões e Estofados, Farmácias Guimbala e Riomed, Lux Politintas, Serralheria Proust, Câmeras Representações, Royal Ciclo, Jaus Produtora, Vacelar Imóveis, Serviços de Torno Metzler. Unifique, a tecnologia nos conecta. Alô, 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 cordial bom dia a todos vocês. É um privilégio, uma grande alegria podermos estar juntos mais uma vez nesse domingo de manhã, 14 de março do ano de 2021. É uma alegria, um privilégio podermos estar juntos neste culto online, mais uma vez. Oramos desde já para que os números da Covid
caiam e que mais cedo possamos retornar às nossas atividades normais. Eu quero saudar a todos vocês para que a graça, a paz de Deus esteja com cada um de vocês. E nós iniciamos esse nosso culto fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esse Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero iniciar esse culto com uma palavra de saudação do Salmo de número 1. A Bíblia nos apresenta 150 salmos. O salmo de número 1 é este salmo de entrada. É quando você chega a uma cidade X ou Y, tem um pórtico, e esse pórtico te dá as boas-vindas para aquela cidade. O salmo de número 1 é mais ou menos isso. É um salmo de entrada, de saudação. Veja o que diz: bem-aventurado. Você sabe o que é bem-aventurado? É feliz. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Pessoas ímpias são pessoas que não conhecem Deus, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não fica andando, que não fica sentando, que não fica parado junto com os pecadores. E terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o homem bem-aventurado. Antes, diz a Bíblia, o seu prazer está na lei do Senhor. Quer dizer, onde é que está a alegria deste homem bem-aventurado? A alegria dele está na palavra, está a ouvir a palavra de Deus, e na sua lei faz quando? Medita de dia e de noite. Esse homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dão o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui a descrição dos versos 1 a 3 do que é o homem bem-aventurado, feliz. E agora nós temos o contrário do homem infeliz, dos versos 4 em diante, que diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta palavra de saudação neste domingo de manhã. Sejam todos bem-vindos, e desde já eu quero convidar você para curtir então esta palavra. Deixe o seu comentário, diga de que cidade você está falando, e não se esqueça de compartilhar. Eu lembro daqueles tempos que a gente chegava, ia para a igreja e pegava folhetos bíblicos para ficar durante a semana entregando nas escolas, nos pontos de ônibus, né? A gente fazia isso dentro do ônibus, entregava folhetos para as pessoas lerem do Evangelho e da Bíblia. Hoje nós quase não temos mais folhetos bíblicos, mas nós temos a oportunidade ali, com um toque só, você clicar e compartilhar, e esse culto vão para os teus amigos, vão para os teus familiares, e esses também podem ser abençoados nesse domingo de manhã. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Desde já eu quero agradecer, o grupo de louvor, Rony, os amigos, familiares, sejam bem-vindos. Vamos ouvir e acompanhar.
Eu quero de uma forma bem especial convidar você agora em casa para esse culto cristão, familiar, doméstico, do lar, na sua casa. Eu queria convidar você para uma palavra de oração. E normalmente os cristãos, quando oram, eles fazem e tomam duas atitudes. Eles cruzam as suas mãos e fecham os olhos, para que assim eles possam se concentrar naquilo que eles estão orando e também podendo estar meditando juntos. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar, também pela noite, pelo sono reparador. Eu quero te agradecer por este novo dia. O Salmo 118 na Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos por este dia, por este domingo, por esta oportunidade de podermos estar juntos neste culto online. Que a tua graça, paz e misericórdia esteja com cada um de nós. Fortaleça-nos na fé e na esperança. Também te confessamos, Senhor, que muitas vezes não andamos de acordo com a tua vontade. E talvez durante esta semana nós pecamos, falamos coisas que não convêm. Querido Senhor, talvez nós usamos a nossa boca, a nossa língua para proferir mentiras, logros e corrupções. Perdoa-nos, Senhor, perdoa e limpa-nos. Por outro lado, também clamamos pela tua graça e misericórdia, para que tu estejas também neste dia nos purificando, nos limpando e nos ajudando em nossa falta de fé. Assim nós o pedimos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, eu queria convidar você para que em conjunto possamos professar a nossa fé. Nós estamos vivendo um tempo de muita crise e dificuldade, não apenas em nosso país, mas também a humanidade. E de fato nós precisamos, para que Deus venha ao nosso encontro, para que Deus traga socorro. Eu quero pedir a você, para que você possa fazer um pequeno exercício. Tente imaginar na cidade onde você mora, quem sabe na praça da sua cidade, com o microfone como eu estou agora, e uma caixa de som, e que você possa dizer ali naquela praça da sua cidade, a plenos pulmões: creio em Deus, creio em Jesus e creio na ação do Espírito Santo. Eu sei que tem gente sempre que nos assiste de Brasília. Então você de Brasília, imagina você na capital federal do nosso país. Te imagina naquela praça com microfone, onde há muitos protestos, ali há muitos shows, ali há muitas possibilidades. Nas praças das cidades, lá acontecem protestos, lá acontecem shows, lá acontecem muitas e muitas coisas. Te imagina na praça da tua cidade, dizendo em voz alta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, amém, amém. Então, nós vamos ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus, e com esse hino queremos estar nos preparando para a pregação do Evangelho nesse domingo de manhã. E desde já eu queria convidar você a buscar a sua Bíblia, para que você possa se conectar ao texto bíblico de Gálatas capítulo 6. Hoje nós queremos falar das marcas de um cristão, as marcas
Marcas de um cristão. Muito interessante esta palavra. Acomode-se ali no sofá, chame a família para que vocês juntos possam acompanhar esse momento de pregação daqui a pouco mais. Mas antes de ouvirmos um hino, eu queria saudar algumas pessoas que moram em algumas cidades. Eu acho que é importante isso. Por exemplo, nós temos sempre gente conosco que mora em Condor, gente que mora em Canela, no Rio Grande do Sul, gente que mora perto da casa dos meus pais, em Teutônia. Eu conheço gente que mora em Porto Feliz, em São Paulo, gente de Balneário Camboriú, Santa Maria do Jequitibá, fica no Espírito Santo. Há muitas pessoas das comunidades luteranas lá, aí também fora da comunidade. Campo Grande, gente assistindo, Canguçu, Nova Xingu, no Rio Grande do Sul. Já ouvi falar muito dessa cidade, Nova Xingu, uma cidade que eu gostaria muito de conhecer um dia. São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos gente do Acre nos assistindo, Rio Grande do Norte, Manaus, enfim, tantas e tantas cidades de pessoas que estão conosco. Aliás, um grande abraço também para o pessoal de Sorriso, no Mato Grosso, ok? E por último, uma cidade que quando eu visito meus pais, eu sempre passo por lá e fico desejando a bênção de Deus sobre aquela cidade, Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eu tenho sempre comprado muita maçã lá, eu gosto muito daquela maçã. Então o povo de Vacaria, um grande abraço, ok? Vamos agora ouvir um hino de louvor. Obrigado pela presença do grupo, e logo em seguida ao canto nós então iremos ouvir esta palavra, as marcas de um cristão. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um, com cada uma de vocês. É um privilégio, uma alegria aos domingos poder falar com você, poder comunicar do Evangelho, da Palavra de Deus. E já faço isso há mais de 30 anos. E toda vez que eu posso vestir o talar, pegar a Palavra de Deus e o microfone para falar do Evangelho, para anunciar o Evangelho, a Palavra de Deus, eu sempre fico extremamente feliz e contente.
e faço isso com muito, mas com muito prazer. As marcas da vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, você se conectou ao texto? Se não, ainda dá tempo, podes fazê-lo. Em Gálatas capítulo 6, verso 17, veja o que diz a palavra: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu trago no próprio corpo as marcas de Jesus. Queridos e amados, uma certeza absoluta, e com esta eu inicio o sermão: a vida nos marca de muitas formas, ok? Segunda coisa que eu queria dizer: tudo o que você e eu fazemos, nós deixamos um rastro de marcas atrás de nós. Durante a semana, pensando um pouco sobre esse sermão, eu pensei que marcas pudessem ser algo como cicatrizes. Cicatrizes, conforme o dicionário da língua portuguesa, é um sinal, um vestígio de destruição ou dano. Diz mais o dicionário da língua portuguesa: lembrança ou impressão duradoura de um golpe físico, moral ou psicológico. Há pessoas que não têm aparentemente nenhuma cicatriz e nenhuma marca, mas eles trazem marcas de dano psicológico, moral e danos emocionais, que certamente machucam muito mais, como se fosse uma queda num joelho, um rasgar de um joelho. Diz mais o dicionário da língua portuguesa: muitas cicatrizes podem desaparecer com a cirurgia plástica, por exemplo, mas quem sabe o trauma ou drama nunca há de aparecer. Quem é o autor desta palavra que disse: eu trago no corpo as marcas de Jesus? É um homem marcado pela vida chamado apóstolo Paulo. E quando Paulo diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus, eu quero citar e ler um texto para você de 2 Coríntios, onde ele mesmo fala dele mesmo, daquilo que aconteceu com ele mesmo no trabalho do apostolado, no trabalho de divulgar a palavra, no trabalho de anunciar o evangelho. Sabe o que o apóstolo Paulo diz dele mesmo e o que aconteceu com ele? Presta atenção. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e seguintes: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma quarentena, você sabe, é 40, menos 1, 39. Então ele recebeu 5 vezes essa quarentena menos 1, ou seja, 5 vezes 4, 20, 200. Aí você tira 5, dá 195 vezes. Quer dizer, ele apanhou isso durante a vida dele. Imagina as marcas na sua pele. Diz mais o texto: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia na voragem do mar, ou seja, o mar querendo devorá-lo, comê-lo, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, ele diz, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. É triste isso. Falsos irmãos, em trabalho e fadigas, diz ele, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. As marcas. Aí ele diz: além das coisas exteriores, as marcas no corpo dele, físicas, diz ele, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Este é o apóstolo Paulo,
que eu acabei de apresentar a vocês, o que aconteceu na vida com ele. Por isso a minha mensagem nesse domingo de manhã traz esse tema, as marcas da vida. Quando eu olho para esse tema, eu penso que a vida deixa marcas nas pessoas. É ou não é verdade? Eu trago marcas do meu pai, da minha mãe, eu trago marcas, por exemplo, da minha avó. Aqui nos batizados, muitas vezes eu tenho dito de que as crianças, elas são o resumo das 5 pessoas que conviveram com ela. Eu sou o resumo, pastor Adelmo, das 5 pessoas que conviveram comigo. Eu cito meu pai, eu cito minha mãe, eu cito minha avó, eu cito um professor, e eu cito, por exemplo, um padrinho, um homem de uma profunda devoção a Deus, mas que marcou a minha vida. Então são as marcas que eu trago. Então a vida deixa marcas na gente, as quais às vezes geram cicatrizes que não se apagam. É ou não é verdade? Mas Deus pode apagá-las com a marca indelével do seu amor revelado na cruz, porque nós estamos na quaresma e caminhando para esse tempo final da quaresma, que culmina na sexta-feira santa e na ressurreição do domingo da Páscoa. Nós vivemos no Brasil e é uma triste realidade. A corrupção no Brasil deixa profundas marcas. É ou não é verdade? E a corrupção é uma senhora bem idosa, e ela acontece em todos os lugares e desde sempre. São desvios de recursos, falcatruas na política. Quantas marcas a corrupção deixa? E muitos pais estão dizendo: pastor, vale a pena ainda fazer as coisas certas? Vale a pena ainda fazer as coisas certas? São marcas. Daqui a pouco nós vamos falar mais das marcas da vida, das marcas do pecado. É verdade. Mas eu queria, em segundo lugar, falar das marcas da vida. Se eu lembro do tempo da escravidão, os senhores marcavam seus escravos no tempo da escravidão. Então o escravo, ele recebia um sinal de que ele era escravo de alguém e que ele pertencia a alguém. O tempo marca com rugas e com a velhice. Rugas e velhice não combinam com pessoas novas, com crianças, mas elas combinam com pessoas idosas. A discriminação, tão miserável, discriminar pessoas por causa da sua cor, por causa da sua pele, isso é nojento. Doenças marcam suas vítimas. Então você vê de repente alguém muito doente que precisa ser operado, e às vezes sai do hospital sem um braço, sem outro braço, sem uma perna, enfim, sem um dedo. O trânsito marca motoristas e passageiros. É ou não é verdade? Muitos motoristas nossos, nervosos e agitados, acham que eles estão numa grande competição. Talvez este ano, no ano passado, você teve a oportunidade de comprar um carro 0 quilômetro, lindaço, cheira bem. É ou não é verdade? Você sentar dentro de um carro 0 quilômetro, né? Mas com o passar dos anos, a ferrugem marca carros. É só você ir em algum lugar ali onde se abandonam os carros, e o tempo marca o que? As pinturas das nossas casas. E de vez em quando, de 5 a 10 anos, você tem que fazer uma repintura. Por quê? Porque as marcas do tempo estão ali. Animais nas grandes fazendas, eles são marcados pelos donos para dizer lá, se eu tivesse uma fazenda, Adelmo, letra A, então quem sabe eu ia marcar todos os meus bois, as vacas, né, com a letra A, para dizer: ele é esse boi. Se fugir da minha fazenda e alguém encontrar ele pela estrada, o vizinho vai dizer: não, esse boi é do Adelmo. Isso acontece nas fazendas. Terras são demarcadas e geram brigas e confusão.
Sabe como pastor, muitas vezes você é chamado, 2 vizinhos brigam por 10 centímetros de terreno, e durante anos e anos eles brigam. Nas grandes cidades os traficantes demarcam as suas áreas. Eu sou dono, nós somos dono daquele bairro, aqui o tráfico é nosso, sabe? São marcas. Policiais usam distintivos para identificação, são marcas. Talvez você trabalhe em uma empresa e você precisa trabalhar o tempo todo com um crachá, que é o crachá de identificação. Ou quem sabe você trabalha numa indústria e você precisa trabalhar com aquela camisa X ou Y, é o uniforme. Então isso é a marca da tua empresa. E talvez você sai pela rua, pega um ônibus e você vai almoçar em algum lugar usando aquela camisa, alguém olha para você e diz: não, você trabalha naquele lugar, você é alguém marcado porque você trabalha ali. São as marcas da vida, são as marcas da vida. Mas eu queria também falar em terceiro lugar sobre as marcas do pecado. E o pecado, meus irmãos, marca as vítimas que a ele se submete. Não há tempo nesse domingo de manhã eu citar muitos exemplos, mas eu queria citar alguns. Eu queria começar pelas drogas. Pelas drogas. Quantas famílias são marcadas pelas drogas? Sabe, é triste para mim como pastor fazer o enterro de um guri de pouca idade, sabe quantos? 13 anos. Ele perdeu a sua vida, sabe por quanto? Por R$10. E estar ao lado daquela mãe chorando, aquele guri de 10 anos, adolescente, no caixão, e a mãe dizia: pastor, se eu soubesse que ele devia apenas R$10, eu teria pago 20, 30. O meu menino vale mais do que 10 pila. São as marcas das drogas. Mortes por poucos reais, como acabei de citar. A destruição da saúde, né? Vai uma vez em hospitais que tratam, né? Hospital Samaria, na área da psiquiatria, na área das drogas, você vai ver as marcas da vida. Eu queria falar hoje de manhã da prostituição, que é troca consciente de favores sexuais por dinheiro, né? E na verdade ela movimenta uma grande indústria do sexo. E aqui acontece a disseminação de muitas doenças. Mas esta prostituição, ela deixa marcas profundas na vida das pessoas. Ela deixa um impacto negativo nas famílias, deixa marcas profundas, né? Hoje se fala tanto da exploração infantil, né? De crianças, violência contra as crianças. Eu queria falar em terceiro lugar de algo que deixa marcas profundas. É a marca do álcool. Do álcool que você compra aí em qualquer esquina onde você mora. Atualmente 85% dos jovens na faixa etária, está na internet, são dados oficiais, dos 15 anos experimentaram algum tipo de droga. Desses, em torno de 50% se tornaram usuários esporádicos e aproximadamente 20% são dependentes crônicos de bebida alcoólica, da maconha e da cocaína e de outros mais. Então, o álcool tem deixado as suas marcas, sim ou não? Sim ou não? Fala sério, você concorda comigo? Faz em casa assim, diz: olha, é isso mesmo, pastor, né? O dano à saúde, né? Doenças físicas, inúmeras consequências do consumo de anos e anos a fim do alcoolismo. Danos sociais como desajustes nos lares, é ou não é verdade? Esposas que não aguentam mais, separações conjugais, quantos acidentes de trabalho, relações sociais, né? Situação financeira deplorável, de repente tudo perdido num copo, Se a gente for um pouco além, a gente poderia dizer: o alcoolismo é um fenômeno que todos os dias invade muitos lares, né? Quer os nossos noticiários, quer na vida real. Vai uma vez e vamos fazer uma pesquisa, né? Nós estamos agora implorando para que nós tenhamos
nós tenhamos o quê? Nós tenhamos vagas nos hospitais se alguém de nós ficar doente. Mas eu gostaria de saber em todo o Brasil, em quantos hospitais gerais no Brasil camas são ocupadas, frutos do alcoolismo, que poderiam talvez estar sendo ocupadas por pessoas que precisam muito, que estão doentes por causa do Covid. Sabe, eu tenho um dado aqui alarmante para você ter uma ideia. Em todos os hospitais gerais no Brasil, de 9 a 32% dos leitos são ocupados por pacientes com problemas relacionados ao alcoolismo. Isso não preocupa você? A mim preocupa muito. Então, amados, o álcool, por exemplo, causa problemas de abuso ou de dependência em cerca de 10% da população. E em resumo, para encerrar esse item, tem deixado muitas marcas. É ou não é verdade? Eu queria falar de uma forma direta com você que é casado. As marcas do adultério. Você sabe que adultério é a infidelidade conjugal. Adultério nada mais é do que fraudar uma outra pessoa, e tem feito as suas vítimas. Uma novela que não traga uma ótima e boa infidelidade e traição, essa é uma novela fadada ao fracasso. E você talvez que vai à igreja e frequenta a igreja e lê a Bíblia, e você ora a Deus, e aí lá pelas 10 horas da manhã você está iniciando o almoço, aí você fica ansioso, roendo as unhas e diz: eu estou louco para ver com quem ela vai ficar hoje à noite. Você está ansiosa para ver uma cena de traição e de adultério. Sabe, as marcas deste assunto, sabe onde é que estão? Nas igrejas. Quanta dor e sofrimento. E talvez olhando para você, eu estou vendo nesse momento pessoas em sofrimento, pessoas em tristeza, pessoas em aflição. São as marcas da vida. Eu poderia falar do adultério, traição, brigas, ódios, agressões verbais, físicas. Para mim você morreu. Para mim você morreu. Quantas vezes você já falou isso? Ou quem sabe você já ouviu isso uma vez? Desentendimentos, a falta de perdão também traz as suas marcas. Pessoas doentes porque não se perdoam. E talvez você, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você tenha grande facilidade em perdoar os outros, mas você tem grande dificuldade em perdoar a si mesmo. E a falta de perdão deveria chamar aqui a minha esposa, a Adri. Um beijo para ela. Nesse domingo ela não está aqui na igreja comigo, mas ela sempre diz que a falta de perdão pode trazer doenças como depressões. Pessoas acabam se tornando pessoas melancólicas, tristes na vida. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, olhando nos seus olhos: o perdão, ele não muda o passado, mas ele pode com toda certeza mudar o presente e o futuro. Você concorda comigo? Então diga onde você está. Amém, pastor? É isso mesmo. Sabe o que o perdão é? O perdão, a falta de perdão, ele me aprisiona ao passado. É verdade. Aí você está vivendo, você está tocando a vida, você está preso lá atrás. E depois de 45 anos você chega a conversar hoje, de repente em casa, e diz: eu ainda lembro. Aí você lembra do negócio de 45 anos atrás. É isso. A falta de perdão, ela nos aprisiona ao passado, sabe? A falta de perdão é carregar o peso da mágoa no nosso coração. Sabe o que o perdão é? Na verdade, o perdão é uma faxina no coração. Você tem costume de fazer faxinas durante a semana? Sexta-feira, qual é o dia da faxina? A Páscoa está chegando, você vai fazer um faxinão, não é verdade? Mas antes de fazer um faxinão no telhado, na casa, no roupeiro, entende? Na cozinha e na sala, faz um faxinão no seu coração. Faz um faxinão aqui, ó. Faz um faxinão na sua vida.
e deleta essas coisas do passado que ficam te aprisionando. Sabe o que é o perdão? É zerar as contas do passado e deixa a pessoa ir embora. Perdão é isso. Sabe, perdão nada mais é do que uma decisão. Eu decido perdoar. E talvez a reconciliação não seja instantânea, talvez demore uma semana, um mês, enfim, eu não sei o tamanho do pecado, mas tome uma decisão. Eu decido perdoar. Tem uma coisa: se você é uma pessoa rancorosa e não perdoa, não perca seu tempo fazendo oração, ok? Porque a Bíblia que diz, eu tenho a Bíblia aqui, a Bíblia está aqui. Se você diz, pastor, me prova, eu posso provar para você, manda um WhatsApp para mim. Porque se você é uma pessoa que não perdoa, Deus não ouve a sua oração. Pronto, esse é o resumo da pregação. Então para de orar, está perdendo tempo. Agora, se você quer ser ouvido por Deus, então se coloca nas tamancas, pega o telefone, liga para o teu pai, liga para a tua mãe, liga para o cunhado, liga para o vizinho, liga para o genro, liga para a pessoa e peça perdão. Foi ele que começou, não interessa. Se Deus colocou no seu coração a consciência que tem que começar a perdoar por alguém, e se Deus tocou o teu coração, então começa com você, pronto, ok? Quantas marcas de pessoas que não conseguem perdoar. Aí estão no final da vida, pastor Adelmo pode vir me visitar, não consigo morrer. Aí começa aquela história, são as marcas da vida e do pecado. Está perdendo tempo, meu querido, ok? E como as marcas podem ser tiradas? Eu não posso terminar a pregação aqui, não posso não, porque você está perguntando, e agora? E essas marcas, como é que elas podem ser tiradas? Eu preciso dar umas dicas interessantes. As marcas da vida e do pecado, elas podem ser tiradas ou transformadas em nome de Jesus, ok? Em nome de Jesus elas podem ser tiradas ou transformadas. Por quê? Porque na sexta-feira santa Ele levou as marcas do nosso pecado para que eu e você pudéssemos ficar limpos, ok? Você acredita nisso? Sim ou não? Escreve ali no Facebook, no YouTube que você está assistindo, diz, pastor, eu acredito. Ou seja sincero, diz, não, eu não acredito nessa bobagem, ok? Algumas marcas geradas pela vida não podem ser tiradas, ok? Mas a cicatriz feia pode se tornar bonita através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe, eu creio nisso. Sabe, porque na vida como pastor eu conheci alguns caras rabugentos. É verdade, né? Eu conheço algumas senhoras que dizem, pastor, meu marido é um marido rabugento. O que é rabugento? Você deve conhecer o marido e sabe que é o marido que tem, né? Então eu conheço o velho rabugento que se tornou um sábio ancião. Louvado seja Deus, sabe? Em nome de Jesus. Um escravo, ele encontra a libertação em Deus, sabe? Escravos do pecado, do que eu falei antes. E de repente essas pessoas, elas encontram a libertação no Senhor. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos. Talvez você diga, pastor, está tirando umas coisas do ar aí. Não sei se eu acredito, mas eu queria dar uns exemplos bíblicos para você. Atos 10, 34. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você acredita nisso? Eu creio, porque esse versículo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus somos todos iguais. Para Deus nós somos todos iguais. Então, meus amados, Josué capítulo 6, você conhece o Antigo Testamento? O que diz lá? Lá fala de uma prostituta chamada Raabe, ok? E certamente ela vendia o seu corpo, ganhava com isso, certo? Muita gente paga faculdade, universidades vendendo o corpo. Ela trouxe na vida as marcas da prostituição. Raabe. Pastor, onde é que está isso? Está na Bíblia, tá, querido? Está na Bíblia. Josué capítulo 6. E a prostituta Raabe, de acordo com a palavra de Deus, se tornou uma mulher virtuosa. Eu creio nisso. Eu queria perguntar, você canta em algum coral? Sim ou não? Você canta em alguma banda de alguma igreja? Sim ou não? Ok?
Se chegasse na tua igreja uma ex-Raabe, você aceitaria para cantar no seu grupo de canto? No coral da sua igreja? Sim ou não? Leia Josué capítulo 6. A Bíblia diz que ela se tornou uma mulher virtuosa, mas ela tem as marcas do pecado na sua vida, mas agora ela tem as marcas de Jesus. Lucas 19. Esse homem aqui é brasileiro. Sim, senhor. Esse aqui é um político brasileiro, Zaqueu. Conhece a história de Zaqueu? Homem baixinho, né? A Bíblia diz que ele passava a mão, roubava. E esse homem deixou de ser um homem corrupto, ladrão, e se tornou um homem generoso e solidário para com o próximo. A história está ali em Lucas 19, mas ele tem as marcas da corrupção, porque naquele dia, quando ele subiu numa árvore, certamente levou junto com ele o seu celular. Ele queria tirar uma foto de Jesus passando pela estrada, para mais tarde mostrar para os seus netos e bisnetos que um dia ele viu Jesus frente a frente. Ele era pequenininho, ninguém ia deixar ele passar para tirar uma selfie. Então o que eu faço para resolver o problema da altura? Eu subo numa árvore, está resolvido o problema. Quem passa debaixo de uma árvore e olha para cima? Eu quase nunca. Mas Jesus passa e ele para, não porque o passarinho cagou na cabeça dele. Ele para, ele olha, e aí tem um passarinho estranho, um homem chamado Zaqueu. E Jesus então diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar na sua casa. Lucas 19, leia lá. Eu imagino, sabe o que? O Zaqueu, depois velhinho, sabe? Velhinho, e de repente ele pegava os seus netos e bisnetos pela mão e ia naquela árvore, sentava naquela árvore, e então vovô vai contar uma história. Era uma vez um homem pequenininho, de um coração feio e maldoso. E a história vai. E aí depois no final o neto e o bisneto diz: vovô, quem era esse homem? Zaqueu começa a chorar. São as marcas da vida, do pecado e das marcas de Cristo. Queria falar de um outro piá chamado Davi, no Salmo 51. Leia lá, né? Esse é um homem que adulterou. Esse é um homem que adulterou, é por causa do seu pecado de adultério. Isso mesmo, né? Morre o marido da esposa, que, né, ele adulterou com a esposa, que ele não devia. Depois tem que matar o general, o melhor general dele. Depois o filho morre. Quer dizer, ele traz na vida as marcas do adultério e do pecado, mas ele encontrou o perdão e pôde reaver a sua autoridade. Veja lá, veja lá. Eu queria falar de João 18. Eu queria falar de um homem chamado Pedro. Pedro. Essa música é top. Então o Pedro, Jesus estava sendo preso, e Pedro então corajoso, né, ele com a sua espada e tal, um dia chegou até a cortar a orelha de um soldado lá do sumo sacerdote. E o Pedro diz: não, Senhor, ninguém vai te prender, porque se forem te prender eu vou te defender. E Jesus diz: menos, Pedro, menos, não sabe nem que está falando. Então diz o texto: Pedro estava sentado no pátio, presta atenção, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que tu está falando. Não consegue, ele começa a gaguejar: não sei o que tu está falando. Isso é o Pedro, o corajoso, aquele que corta a orelha, que Jesus precisou grudar de volta. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: e este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele jurando, você tem costume de ficar jurando? Bobagem. Eu juro por Deus, eu juro pela cabeça da minha mãe. Cara, não faça isso. O Pedro, o que ele fez? E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Como que não conhece o homem? O que tu anda com ele 3 anos e meio, cara, e não conhece? Pouco tempo depois,
os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Você conhece a Bíblia? Sim ou não? Como é que o versículo continua? Eu vou te dar uma chance, ok? Você tem que conhecer a Bíblia. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. Como é que continua o versículo? Presta atenção. Presta atenção se você é cristão ou não. Agora vem a revelação nua e crua, ok? O seu modo de falar o denuncia. Pedro, não tem jeito não. O teu jeito de falar, o teu papo, a tua conversa, a Bíblia tem razão. A boca fala do que o coração está cheio, está inundado. O teu modo de falar, que você esteve com ele, que você andou com o cara, não tem como negar. E aí como é que continua? E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Cara, um dia no céu eu quero ter o prazer de tomar um chimarrão com Pedro. Cara, eu quero levar um lero com ele, eu quero levar um papo com ele. Pedro, para com isso, né, cara? Me conta essa história, como é que tu ficou lá gaguejando, né? Começou a se amaldiçoar, imagina, e jurar: eu não conheço esse homem. Como é que o versículo termina? E imediatamente o galo cantou. O galo cantou. Sabe por que tem o galo na torre de muitas igrejas? Sabe por quê? É justamente para você olhar para a torre de uma igreja, ver aquele galo, e você nunca fazer o que Pedro fez, ok? E se você tem um galinheiro no fundo da casa, e o galo vai cantar de madrugada e vai te acordar, o garnizé, aquele que você tem vontade de dar numa panela, ok? Então é para você lembrar, para você nunca tomar a atitude de Pedro. É por isso que tem um galo na ponta da igreja, na torre da igreja, para a gente lembrar disso, ok? Como é que diz o texto? Então Pedro se lembrou da palavra de Cristo, que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, fez o que? Chorou amargamente. Também são as marcas da vida, as marcas do pecado, e que elas podem ser transformadas em nome de Jesus. Eu queria concluir a minha pregação. Já vamos ter um hino de louvor ao nosso Deus no grupo de canto. Para tirar ou transformar as marcas, nós precisamos nos dispor. Presta atenção, ok? Eu até anotei aqui 5 coisas para você não esquecer, ok? Eu preciso me dispor algumas coisas. Primeiro, eu preciso mostrar a ele as marcas da nossa vida. Então não esconda mais, né? Ele te conhece. Não adianta você fugir, não adianta você sair correndo. Deus te conhece. Então mostra as marcas da vida, ok? Segundo lugar, mostra arrependimento por nos deixar marcar pelo pecado. Diga isso: querido Deus, eu estou arrependido porque eu fui marcado pelo pecado. E as marcas estão aqui, eu não consigo esquecer, eu não consigo ter paz. Terceiro lugar, você precisa crer no poder purificador de Cristo, ok? E se não fosse esse poder, eu não poderia estar nesse domingo de manhã, né, atrás desse púlpito com esse microfone na mão, pregando o Evangelho. Você crê no poder purificador do Evangelho? Quarto, crer que o mundo pode marcar as pessoas, ok? Mas a Deus só existe a marca da salvação quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador. Em quinto lugar e último, quais são as marcas que me identificam que eu sou de Jesus? Isso é uma pergunta top, e é uma pergunta para mim muito fácil de responder, ok? A Bíblia fala dos frutos do Espírito Santo, ok? Então, como é que você sabe que você é uma pessoa cristã, que você é uma mulher cristã, que você é um homem cristão, que você é uma família cristã? Quais são as marcas, né? Como diz o texto, o teu modo de falar, né? Foi dito para Pedro: o teu modo de falar te denuncia que você é um cristão. Isso também acontece hoje, em março do ano de 2021, quando você está numa roda, né? Antes eu citei o Salmo de número 1, a roda dos escarnecedores.
Quando você senta na roda dos escarnecedores, você ouve o que eles falam, você olha ao redor e diz: puxa, aqui não tem nenhum cristão. E não tem mesmo, porque a boca fala do que o coração está cheio e inundado. Se só palavra suja, se só sai piada suja, é isso que tem no coração. É isso que tem no coração. Mas quais são as marcas que me identificam que eu sou de Jesus? São as marcas frutos da presença do Espírito Santo na tua vida, que Deus mora no teu coração. Vou citar alguns. Fé. Você tem essa marca? Sim ou não? Se você não crê, não adianta. Você não tem essa marca de Cristo. Obediência à palavra. Você ouve a palavra e obedece o que Deus diz. Você é casado, não adulterarás. Pronto, Deus está dizendo: não faça isso. Agora, você teme fazer isso? Honra teu pai e a tua mãe. Você honra o pai e a mãe? Sim ou não? Porque esse é o único mandamento que tem promessa. Honra teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem filho que não vai bem porque não honra o pai e a mãe. Em segundo lugar, tem filho que morreu cedo porque não honrou o pai e a mãe. Ok? Estamos conversados. Obediência, fé, obediência, oração. Como é que você vai ser cristão e não ora? Cara, isso não existe, sabe? Isso não existe. Quarto lugar, integridade. Você é uma pessoa que tem uma cara só, ou você tem duas caras? Não, eu estou no domingo na igreja, e aqui na igreja está tudo bem. Aí eu estou no estudo bíblico, eu estou no PG, eu estou ali. Ok? Não, aqui eu tenho que me comportar. Agora eu estou sozinho na praia, ninguém está vendo. Esquece o mundo. Agora sim, integridade é uma marca. Seriedade, amor. Cara, eu posso dar uma olhada no teu Facebook, o que você escreve? Porque pelo Facebook hoje se descobre muita gente que é cristão, não cristão. Você concorda comigo? Sabe, se eu fosse dono de uma empresa, eu vasculhava o Instagram e o Facebook de muitos caras, porque aí muita gente está se revelando hoje, o que eles pensam, o que eles creem e qual é a missão e objetivo de vida, e de lá muita gente eu já ia desqualificar. Sim ou não? Amor, isso é uma marca. Você ama? Sabe, tem gente que diz que ama a Deus, mas destila ódio pelo Facebook, nos seus comentários. Que isso, cara? Que isso? Que marca que é essa? E a marca da paciência. Você tem paciência? Isso é uma marca do cristão. Eu não consigo me controlar. A Bíblia fala em domínio próprio. Pastor, eu não consegui me controlar. Como que não? Como que não? Se o Espírito Santo de Deus mora no teu coração, seu Deus vivo mora no teu coração, como é que se diz que não tem domínio próprio? Paciência com você, né? E a minha última frase: a única forma de apagar as cicatrizes feitas pela vida e pelo pecado é se deixar marcar por Jesus. Deixa eu repetir, porque eu levei quase uma semana para produzir essa frase. A única forma de apagar as cicatrizes feitas pela vida e pelo pecado é a gente se deixar marcar por Jesus. Você crê nisso? Sim ou não? Amém? Amém. Nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado mais uma vez ao grupo de canto pela participação nesse domingo de manhã conosco aqui. Vamos ouvir. A glória
e amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Algumas pequenas comunicações, daqui a pouco mais estarei orando por pessoas doentes pelo Covid, pessoas doentes por outras doenças, enfermidades, e nós queremos clamar a Deus. Eu quero convidar você a ser um contribuinte com comida sacolão. A nossa comunidade, o departamento Cersol, precisa muito, porque há muita procura nas últimas semanas de comida. Então, se você puder ofertar e nos ajudar, nós agradecemos. Também existe uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, e esta pessoa esgotou as suas possibilidades e precisa do nosso socorro. Se você puder nos ajudar, entre em contato comigo particularmente, ok? E também nesse domingo de manhã nós queremos nos alegrar, de uma forma bem especial, com o Rony, a Cláudia, fazem parte do nosso grupo de louvor aqui, e também com a Evelyn. Eu queria convidá-la também, e os dois, para que chegassem até aqui, e nós queremos ter um momento especial também de oração, e a gente se alegrar também por uma coisa bem especial. O Rony e a Cláudia estão, queridos e amados, celebrando na próxima terça-feira, dia 16, 25 anos de casamento. 25 anos não são 25 dias, e não são 25 semanas, não são 25 meses, são 25 longos anos. Com toda certeza, querido casal, vocês não lembram de tudo o que aconteceu, mas vocês lembram de algumas coisas que marcaram. A despedida de pessoas amadas, sua mãe, que aconteceu não faz muito tempo. A chegada da Evelyn, isso é uma coisa marcante, também na vida do casal, A gente lembra dessas coisas, algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas. Mas o casamento, querido casal, querida família, ele não vem pronto, Ele será o que nós fizemos dele. E o casamento de vocês dois é o que vocês fizeram dele nos últimos 25 anos. Foi assim comigo, há 5 anos atrás, quando eu e a Adri celebramos bodas de prata. Hoje nós somos 30 anos casados. É assim. Mas eu queria deixar uma palavra para vocês dois de Amós capítulo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu gosto desta palavra porque é uma pergunta. Como é que duas pessoas podem andar juntas 25 anos? Dormir juntos, acordar juntos, trabalhar juntos, viajar juntos, ter filhos juntos. Como é que pode, se não há entre eles acordo? Muitas vezes nós temos acordos comerciais. Eu não te largo porque você me paga, eu estou com você porque eu não tenho o que fazer. São acordos que as pessoas fazem. Mas qual é o acordo maior? Sobre Deus. Então a gente olha um para o outro, sim, mas juntos olhamos numa mesma direção, e isso faz toda a diferença. Então o meu desejo, e da Adri também, para vocês três, é que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Talvez nós tenhamos em casa casais também que no dia de hoje estão celebrando bodas de prata ou bodas de ouro. Eu queria convidar também esses casais para receberem a bênção de Deus sobre a sua vida nesse momento, ok? Eu queria orar por vocês e orar por vocês. Pai querido, muito obrigado por esse momento bem especial, com o Rony, a Cláudia, o Rony e a Evelyn. Eu quero pedir que a graça, a paz, a misericórdia de Deus esteja sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, por esse passado. Até aqui o Senhor os trouxe, conforme 1 Samuel 7. Louvado sejas porque eles tenham um acordo, não apenas de seguir até que a morte os separe, mas também um acordo sobre a fé, sobre a presença de Deus, sobre ler a Bíblia juntos e de crer no mesmo Deus. E com toda certeza isso faz toda a diferença na vida deles. Assim nós o pedimos e oramos também pelos aqueles que estão doentes, enfermos, também por aqueles que estão em nossos hospitais. Eu oro pelos médicos, as equipes de enfermagens, tantas lutas e dificuldades. Que Deus os abençoe.
Assim nós pedimos e clamamos para que Deus abençoe também aqueles casais que estão em casa, neste momento celebrando também no mês de março, bodas de prata, bodas de ouro, enfim, 10, 5, 20 anos casados, que Deus os abençoe. Assim nós o clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, e que o Senhor levante a sua face sobre vocês, e Deus mesmo vos dê a sua paz. Amém. Amém? Obrigado, que Deus os abençoe. O almoço, então, a festa nós adiamos, não está cancelado, ok? Adiamos, ok? Nós vamos encerrar o nosso culto, queridos e amados, para que eles ganhem também o grupo cachê, O cachê sempre custa bastante, Eles vão nos trazer um hino de louvor ao nosso Deus, e com esta música nós finalizamos o nosso culto, ok? Eu quero desejar para você um ótimo domingo, eu quero desejar para você um ótimo almoço, talvez ali com os seus queridos e amados. Eu não sei, final de semana de novo nós estamos em casa. Eu queria fazer um pedido a você: se cuide, ok? Não há espaço, não há lugar nos hospitais. Então seja parte da solução e não parte do problema, ok? Use máscara. Eu estou sem máscara, mas todos aqui na igreja que estão aqui, o câmara que está trabalhando e os demais, que não estão cantando, estão usando máscaras. Use máscara, use álcool gel e não fique em aglomerações, ok? Um aviso importante para os nossos pais de confirmandos, ok? Para todos os pais de confirmandos: no próximo domingo nós iremos ter aqui na igreja confirmação, mas confirmação é sinal de festa, confirmação é sinal da presença dos avós, dos padrinhos, do almoço e da janta. Então nós achamos, como comunidade, como diretoria, como presbitério, prudentes em nós adiarmos a confirmação que estava marcado para o próximo final de semana para maio, e acreditamos e oramos a Deus para que em maio já possamos ter cultos presenciais e pudermos ter também a possibilidade, quem sabe, de uma janta, do almoço em família, ok? Então nós pedimos e oramos para que você compreenda esta decisão. Um bom domingo a você, e nós finalizamos com este hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado a vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe.
transmissão do culto evangélico luterano é um oferecimento B3N Colchões e Estofados, Farmácias Guembala e Riomed, Lux Politintas, Serralheria Proust, Câmers Representações, Royal Ciclo, Jaus Produtora, Vacelar Imóveis, Serviços de Torno Metzler. Procurando serviço de torno e solda, o Serviço de Torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Ecosset e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Ecosset e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Neste período de maior prevenção e cuidado com a saúde, as farmácias Guembala continuam prestando serviços essenciais para toda a população de Rio do Sul, através de suas 3 unidades e também com o serviço da farmácia de manipulação. Nossos profissionais continuam trabalhando para entregar as formulações para que você possa manter a sua saúde, beleza e bem-estar. Se o cliente não pode ou não deve sair de casa para ir à farmácia, ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 3521 3050. Guembala, cuidando de gerações. Câmers Representações, a sua revendedora AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. AMGE Piscinas personalizadas construídas em pastilha, vinil, tela armada e fibra, em alto padrão e mantendo o compromisso com a excelência em todos os aspectos de sua linha de produtos. IG Energia Renovável comercializa os produtos de energia solar fotovoltaica oferecidos pela WEG e utiliza de mão de obra própria para a instalação. Câmers Representações, revendedor autorizado AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. Telefone 988290110. O que você sonha para o seu lar, a Lux Politintas auxilia você a materializar. Venha para a mais completa loja de tintas multimarcas da região. Tintas, imobiliária, automotiva e artesanato. Temos ainda toda a linha de pincéis e uma grande variedade de papéis de parede para decorar sua sala ou quarto. Procure nossa loja na Rua Barão do Rio Branco, 219, em Rio do Sul. Conceito e qualidade. Tudo em esquadrias de alumínio, cercas, portões, sacadas e vidros temperados. Com matéria-prima de primeira linha e mão de obra profissional, a Serralheria Proust entrega qualidade à sua obra. Faça uma consulta sem compromisso. Vamos lhe surpreender. Serralheria Proust, Rua dos Caçadores, 727, Rio do Sul.